Queridos, quero agradecer a todos pelas doações de alimentos que foram feitas aí ao longo do caminho. Eu presenciei a entrega desses alimentos lá em Minas Gerais, em Uberaba. Tanta gente precisando. Tem lá o Juninho, que tem uma grande casa espírita, e ele trabalha numa obra que ele aprendeu com o Chico. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de fazer a visita, né, e conhecer muito do trabalho que Chico iniciou, e Juninho começou essa caminhada com ele. Ele tem uma casa de amparo e assistência que realmente atende a muitos necessitados. Então eu quero agradecer, porque não é só o alimento do corpo que vocês deram. Vocês deram esperança, vocês deram alegria, vocês deram fé. Sabe o bom samaritano que ele ajuda sem olhar a quem? Pois é, vocês foram os anjos na vida de tantas pessoas. Eles fizeram preces pedindo ajuda, pedindo esperança, pedindo um aconchego para a barriga, e vocês deram. Vocês foram os deuses e as bênçãos que caíram sobre esses irmãos. Então eu quero agradecer grandemente a cada um de vocês por esses alimentos que foram levados a essas pessoas que tanto precisavam, né? Mas vocês deram não só o alimento do corpo, mas também o alimento para a alma, quando encheu cada um de esperança. Então a casa agradece. Eu espero que tudo volte a vocês com grandes energias de gratidão e de bênçãos. Muito obrigada. A casa aqui faz um trabalho bem bonito de evangelização com as crianças. E é sempre feito um lanchinho, né? Quem puder colaborar com leite de caixinha para esse lanchinho para as crianças, a casa vai ficar muito agradecida e as crianças ainda mais. Então, boa noite a todos. Vamos começar a reflexão dessa noite. E eu trouxe para vocês um trecho do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item é Instrução dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Eu costumo, quando leio o Evangelho, trazer para a prática que a gente vive. Porque o Evangelho ele é muito atual, né? Eu me lembro que quando eu vim para a casa espírita, e quando eu levei o meu pai para a casa espírita, e levei o meu filho para a casa espírita, acredito que muitos de vocês também, a gente adentra essas portas tentando encontrar resposta para as nossas inquietações. A gente vê tanta injustiça lá fora, a gente vê tanta dor, a gente sente tanta dor, a gente sofre tantos golpes. E a gente senta nessa cadeira falando: Deus, por quê? Me explica, eu quero entender. Se sois tão bom, tanta verdade, tanta generosidade, como é que o mundo está desse jeito? Por que eu sofro tantos golpes assim? Então eu creio que assim como eu e vocês, vimos para essa casa, ou tantas outras de oração, seja ela a igreja evangélica, seja ela a igreja católica, mas quando a gente adentra um templo, é porque a gente entende que a gente precisa de algo maior do que nós mesmos para compreender o que acontece nessa vida. Então, nesse item que vai falar de orgulho, eu quero convidar todos vocês a se lembrar do Pai Nosso que nós fizemos agora, em que a gente fala: seja feita a vossa vontade. Será? Então eu vou contar para vocês um pouco da história do meu pai, que me lembrou muito a história que escutei recentemente. Meu pai estava sofrendo de um câncer devastador. E o que você faz
mais com um ente doente, amado e querido, que está fazendo um tratamento dolorido. Ah, vou correr na casa espírita, né? Poxa, salvou meu filho, me ajudou em tantos momentos de luta. Mas quando você vai em busca de um tratamento, a gente fala, Pai, seja feita a vossa vontade. Mas a vontade que eu tinha com o meu pai era o quê? A cura, não é? Era a cura. E aí, chegando na casa espírita, toda esperançosa, a gente já tinha iniciado o tratamento. Eu acho que eu já contei essa história para vocês, mas vale a pena relembrar. O palestrante, parece que ele teve a intuição e ele começou a falar aquilo que ele estava sendo intuído. E aí dizia-se assim, acredite em mim, eu já tive muitas vidas. Esta vida é apenas uma passagem. Qual era a mensagem que eu estava recebendo sentada na cadeira quando aquele palestrante parecia olhar a mim e ao meu pai nos olhos? Prepare-se para esse desencarne que vai acontecer. Mas quando você fala, faça a vossa vontade, Pai, você está esperando que o seu ente querido desencarne? Não. Porque assim que a gente nasce, a gente tem a certeza que vai desencarnar. Mas a gente nunca está preparado. Mas veja como é o nosso orgulho. A gente faz o Pai Nosso, mas quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente fala, ai Pai, por que eu estou sofrendo desse jeito? Porque eu ainda não percebi que as coisas não são do jeito que eu quero. E a gente segue vivendo e fazendo as coisas do jeito que a gente quer. E quando não é do nosso jeito, a gente faz birra, faz beiço, bate o pé e não aceita. E isso vira o quê? Dor de cabeça, dor de estômago, encrenca com a família. A gente pede as contas do trabalho. Por quê? Porque a gente não aceita ser humilde, que é bem esse trechinho. Esse trechinho do capítulo 7, bem-aventurados os pobres. Mas não é pobre de dinheiro não, gente. Ninguém está falando em condição financeira. Mas pobre no sentido de se despir das suas crenças. Porque a gente se enche de capa, se enche de coisa e põe barreira e põe regra. Não é para ter regra, não é para ter barreira. A gente acha que as coisas têm que andar pela nossa régua. Aí nós temos um filho que não faz as coisas do jeito que eu queria. E eu falo que eu estou em sofrimento. Porque eu não quero aceitar que ele é um espírito livre. Que eu tive a graça de colocar no mundo para que ele evolua. E o que eu posso fazer por ele? Orar, instruir, dar bons exemplos. Mas eu não posso sofrer porque ele não faz as coisas pela minha medida. E aí a gente tem um companheiro e uma companheira que a gente teve a alegria de ser eleito por ele ou por ela para atravessar as dificuldades da vida. E a gente fica bravo porque eles não fazem as coisas pela nossa medida. Mas que bênção ter um parceiro para os momentos duros da vida, que são muitos. Parceiro ou parceira imperfeito. Porque eu também não sou perfeita. E aquela fábula do porco-espinho, né? Eu espeto aqui, você espeta ali, mas nós dois se esquentam e atravessam o inverno.
Como eu disse, não há aquela alma gêmea perfeita pela eternidade, não há. Há aquele companheiro, aquela companheira que você tem afinidade e que você tem a graça de falar, não, vai com esse amigo aí para te segurar na mão, que ele tem a missão dele e você tem a sua. Mas você ajuda na dele e ele ajuda na sua e os dois se ajudam. Mas a gente fica chateado porque o outro não faz as coisas do jeito que a gente quer. Aí nós vamos trabalhar e as coisas não são do jeito que a gente quer. E a gente tem dor de cabeça, tem dor de barriga, tem dor nas costas, porque a gente quer carregar as coisas, do nosso jeito. E aí a gente fala, ai Deus, que vida dura, que vida dura. Não, gente, a vida não é dura, duro somos nós. E é para refletir. Porque eu fui com o meu pai até a casa espírita. Vou dar o testemunho, que eu acho que isso que é muito lindo, né? O meu pai tinha um exame de saúde, que o pulmão dele estava assim, bastante tomado, porque ele fumava muito durante uma vida toda, mas o câncer dele não foi de pulmão. E ele fez o tratamento na casa espírita. E quando ele voltou, o pulmão dele era de um menino, como quem nunca tivesse fumado. Então a casa espírita, a fé, a água, o tratamento fez muito pelo meu pai. Só que era o momento dele desencarnar. E a doença era um expurgo necessário que ele veio para viver. E sabe por que eu estou contando para vocês a história do meu pai? Para seguir em frente. Porque quando a gente vai para Uberaba, ou até mesmo aqui nessa casa, muitos perguntam sobre a psicografia. E por que eu estou falando da história do meu pai? Estou falando do orgulho e da humildade. Para a gente perceber que nós aqui nos fingimos de humilde. A gente faz o Pai Nosso e fala que seja feita a vontade do Pai, que a gente perdoa as ofensas sim, mas a bem da verdade é que tudo que a gente sente no nosso corpo, sente no fundo da nossa alma, é quem nós somos. É uma devolutiva para nós mesmos. Então, se a cabeça dói, se as costas doem, se o corpo dói, se a vida está dura, foi Deus? Que parcela de contribuição a gente está tendo da medida do nosso orgulho e da medida da nossa humildade? Porque eu estou contando duas faces da mesma moeda, porque o momento desencarne vem. Veio do meu ente querido e virá o meu. E virá o de todos vocês. Porque este corpo, ele não é eterno. Nós temos esse corpo para atuar nesta dimensão, neste momento, por um período de carga vital. É como se fosse um carro abastecido de gasolina. Não dá para reabastecer. Então, cada tanque aqui, tem uma potência de vida que a gente não pode abreviar. Isso me lembra uma psicografia que nós escutamos lá e eu vou contar para vocês. Então, por mais dura que esteja a vida, por mais que a gente não esteja sabendo como enfrentar, por mais que a dor seja dilacerante, creiam em mim. Viva tudo que você pode, tudo que você aguenta, apesar da dor. Porque você veio com uma carga de vitalidade e você tem que cumprir ela da melhor maneira possível. Porque esta dimensão, você vai viver com esta vidinha, com este corpinho, e você continua pela eternidade. Porque nós somos espíritos eternos. Atuar nesta dimensão é como que ganhar na loteria. Tem muito, muito, muito espírito querendo estar aqui.
Então vocês todos estão de parabéns. São campeões. Porque numa corrida louca por um corpinho, nós estamos aqui. E nós estamos aqui num momento muito especial, único. Um momento de transição planetária. E porque eu trouxe esse item, é porque diz que o que vai nos fazer evoluir, avançar, justificar a nossa vinda até aqui com este corpinho neste momento, é a nossa bondade, é a nossa humildade, é o nosso perdão das ofensas, é o nosso saber compreender, saber relevar, saber amolecer o nosso coração. Creiam, apostaram na gente. Com tanta gente querendo encarnar, nós tivemos um plano encarnatório, ganhamos um corpinho, ganhamos um mentor e falaram: vai lá, meu filho, vai lá, conquista a sua eternidade, bora! Mas seguindo para o meu pai, ele fez a travessia. Demorou um tempo e a minha mãe recebeu a psicografia dele lá em Uberaba. E quem não me conhecia ou não sabia que eu era filha da minha mãe, ficou sabendo ao ouvir aquela psicografia. Porque meu pai falava de mim e da minha família. Mas o que mais marcou para mim, naquela psicografia, foi quando ele diz assim: fala para Fabiana que me desculpe quando eu não soube compreender. Gente, pobre do meu pai, ele teve que se adequar. Ele foi tirado da realidade que ele tinha tão concreta. Ele teve que aprender, entrar numa fila imensa, alinhar toda a emoção dele, criar uma autodisciplina enorme, justificar para um monte de gente por que era tão válida e necessária a intervenção dele para conseguir um médium, para conseguir se comunicar, porque ele precisava muito dizer o que ele tinha para dizer. Então, o pedido a vocês desta noite: olha para o seu companheiro, para a sua companheira e fala: muito obrigado. Muito obrigado por ter assumido este empenho comigo de vencer na carne. Muito obrigado por tantas pessoas, você ter me eleito para estar do teu lado nos momentos de alegria, nos momentos de dor. Agradece, peça desculpas por quantas e quantas vezes você não soube entender, você não soube compreender. Mas fala isso também para o teu irmão de carne, mas para o teu irmão amigo, para o teu sócio, para o teu vizinho. Fala isso para o teu filho, fala isso para o seu enteado, para o seu afilhado. Muito obrigado por ter a chance de estar aqui com você. Me perdoa pelas vezes que eu não soube compreender. Tenta amolecer seu coração. Volta para casa hoje, põe a cabeça no travesseiro e faz um exame. Quem é que você tem que se ajeitar? Porque a fila do outro lado é enorme. O trabalho para você fazer lá o que você não fez aqui é gigantesco. Mas a gente tem tempo, a gente tem chance e é agora. Nesse capítulo, bem no finalzinho, ele fala do reino dos céus. Gente, o reino dos céus é aqui, é hoje. O reino dos céus não é um lugar, é um estado de espírito. É como você se sente. Vamos buscar nos sentir o mais leve que consigamos.
ficar de bem com tudo e com todos. Tenta perceber que se as coisas não estão boas, você tem a sua parcela de contribuição nisso. E é lógico, o outro não é perfeito. Mas a desculpa que você dá a ele, não é a ele quem alivia, é a você. Então não dá para amar o outro sem amar a si mesmo. Se ame. Ame você. Fique leve. Porque cada vez que você fica com uma mágoa, você põe uma gosma escura, melequenta, que garra assim, no teu perispírito. Tá na hora de tomar banho. E vamos tomar banho quando a gente tem esse corpo que é uma âncora, que nos mantém aqui. Porque se a gente desencarnar sem ter essa preocupação de tomar o banho, vamos lembrar do André Luiz. O reino dos céus não é um lugar, é como você vibra. E ele já estava lá na colônia, ele já estava bem, ele já estava equilibrado. Quando ele sentiu ciúme, automaticamente ele foi arrastado para um lugar. Então olha que bênção que é ter este corpinho. Porque eu posso até ficar de mau humor, mas eu estou aqui. Agora quando eu estiver lá e eu ficar de mau humor, eu sou arrastado por alguém? Não. Pela velocidade do meu pensamento. Olha que coisa. Então tá nesse corpo, gente, é tudo de bom. É a chance que a gente tem de aprender a dominar a si mesmo. Porque estar aqui nunca se tratou do outro. Eu sempre falei para vocês, a gente ama demais a família. Mas a gente não leva ninguém com a gente. Sempre foi um trabalho individual. O outro me ajuda a me tornar melhor. Mas não quando ele é bonzinho comigo. Não quando ele é meu amigo. Ele me ajuda a me tornar melhor quando ele me desafia a paciência. Quando ele me desafia a tolerância. Quando ele me desafia a honestidade. Então quem está aqui para ser meu professor não são as pessoas que eu amo, que eu adoro estar junto. São as pessoas que são um desafio. Então vamos agradecer a todas elas. São o nosso personal trainer. Eu sempre falo isso. Porque eu detesto academia. Eu detesto um peso. Mas vamos reconhecer que não se tem músculos fortes se não exercitar.